Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um Boteco do Clubão com um convidado muito especial que já tá virando sócio aqui, rapaz. Olha, eu vou falar pra você, hein? Tô enchendo o saco do homem aqui, Guilherme do BNR Stats. Seja bem-vindo aí, Guilherme, ao canal do Clubão pela primeira vez aqui, mas não para quem acompanha o Fala Gabica, ele já participou de alguns conteúdos por lá. Cara, seja muito bem-vindo e obrigado por ter aceitado o convite aí. Obrigado, Gabica. Obrigado, Jonas. Obrigado, Boteco do Clubão. É uma honra estar aqui, cara. A gente estava falando aqui antes. Eu vi muitos caras grandes aqui participar desse palco, então estou um pouco nervoso. Espero me soltar um pouquinho, mas, cara, é um privilégio enorme. Obrigado mesmo pelo convite, cara. Tamo junto. Galera, vamos rodar a vinheta, aí a gente já começa. Galera, lembrando sempre, Boteco do Clubão, oferecimento da Betfair, nosso parceiro oficial. Tem link aqui na descrição, comentário fixado para você criar sua conta. E vamos começar, primeiramente, apresentando aqui meu host, que vocês já conhecem muito bem, que está aqui comigo hoje, para a gente extrair o melhor aqui do nosso convidado, para vocês terem muito conhecimento. Jonas Caetano. Fala, Gabica. Fala, Guilherme. Acho que vai ser um papo bem legal, né? Tem umas perguntas aqui pro Guilherme, ele é mais da parte de estatística, quero perguntar para ele também da parte subjetiva de análise. Mas é isso, Gabica, bora começar aí o papo. Bora lá, então. Bom, eu acho que sempre a gente começa aqui do começo, né, Guilherme? Então, a primeira pergunta que vai para você aqui é a seguinte, né? Eu já sei que você é um cara das antigas, porque a gente já bateu um papo tanto no off, nas nossas gravações ali também no Fala Gabica, mas eu quero saber como que você conheceu e como você começou no trade esportivo. Já vai mandando data, né? Eu, honestamente, às vezes eu esqueço. As minhas datas, mas se você lembrar, pode falar, pô, foi no ano tal. Já tá ficando velho, né, Gabica? Já vai fazer década já, né? Já fez, velho calvo. Bom, eu comecei em 2015, acho que junto com você, Gabica, naquela propaganda um pouquinho apelativa, né? Ganhe dinheiro do sofá assistindo futebol. Aí tinha tudo para ser picaretagem, mas mesmo assim eu fui teimoso e cliquei para ver o que era, né? Aí conhecia a Exchange. Quando eu conheci a explicação e vi o que era o lei, eu falei, nossa, achei o ouro. Aí fiz igual todo mundo. Conta de juros compostos, achei que tinha ficado rico, ia resolver a vida em um mês e tudo mais. E foi um processo um pouco longo. Eu conheci em 2015, fui quebrando banca, dando all-in, entrando sem gestão, migrava de criador para criador, procurava a fórmula mágica para tudo quanto é lado. E eu meio que quebrei um pouco essa arrebentação só lá para final de 2017, começo de 2018. Então eu fiquei cerca de 3, 4 anos aí peleando, lutando um pouco contra o lucro e o prejuízo. Agora o Ministério da Fazenda adverte que a gente não pode falar lucro, então resultados positivos, vou tentar me policiar para falar assim. E aí, em 2018, eu estava trabalhando, eu tinha férias vencidas, ia dar 2 anos de férias vencidas, e eu precisava tirar férias. Aí, 2018, na Copa do Mundo de 2018, eu resolvi tirar esse mês de férias para operar 100% no trade, que eu nunca tinha feito isso. Só fazia esporadicamente final de semana, às vezes uns dias à noite. Então, na Copa de 2018, para mim, foi meio que um marco, não por ser Copa, mas porque eu estava 3, 4 anos lutando entre resultados positivos e resultados negativos, e foi um período que eu me dediquei 100% à atividade. E aí eu me considero um trader consistente a partir de 2018, mas eu conheci lá para 2015. Cara, que da hora, foi mais ou menos a mesma época que eu mesmo, né? Até mesmo a questão ali da consistência, o meu foi de 2017 ali, já indo para 2018, que quando eu acabei, né, por consequência ali saindo do meu emprego, né? Mas realmente a gente, eu acho que viveu a mesma época. Você colava nos TeamSpeak da vida, Guilherme? Não, cara, não colava, porque eu trabalhava numa empresa em que eu viajava bastante, trabalhava até tarde, trabalhava final de semana, então assim, não tinha muito tempo para estudar o trade. Então, quando eu conheci o trade, eu nunca, apesar de você ter uma questão de você se ludibriar e achar que você vai resolver a vida, eu sempre fui muito pé atrás. Então, sempre tratei como uma atividade paralela. Então, eu fiquei meses, às vezes,
sem fazer uma partida, aí depois eu pegava uma semana e estudava, então não fui muito consistente. Então nem sabia que existia isso daí. Eu ficava migrando de criador em criador, então quando eu fui conhecer o Clubão, quando eu fui conhecer os cursos, o Tavares e tudo mais, acho que já nem existia mais isso. Então era mais Telegram, Discord, essas coisas assim. Ah, você já pegou a parte mais moderna, digamos assim, dessa parte. E é legal, cara. Toda vez que uma coisa que eu percebo que é quase que uma máxima entre as pessoas aqui que conseguiram, né, não perder dinheiro aqui, vamos falar dessa forma, é que a maioria não tem essa compulsão, né? Igual no seu Sempre pé relato no aqui, chão, por né? exemplo. Exatamente, Sempre pé no Jonas. chão. Porque, tipo assim, às vezes a gente observa, né? Principalmente conhecidos, ou pessoas que a gente acaba acompanhando aqui por ser criador de conteúdo e tudo mais, e o cara tem essa parada cinza do tipo, mano, pô, eu tô perdendo tempo se eu não estiver fazendo nada, tal. Eu já percebi que você já pegou essa sacada de primeira. E eu acho que esse ponto também, eu acho que deve ter facilitado sua jornada, né, mano? Sim, eu costumo falar, assim, posso estar bem errado, mas até onde eu conheço de mundo, eu acho que o trade é a única atividade que você não depende da sorte. É 100% você. Ou você tem resultado positivo, ou você tem resultado negativo. Só que como você entra no trade, aí tem o quesito sorte. Porque, por exemplo, eu entrei em 2015. 2015 já não morava com os meus pais, já tinha um trabalho legal, a nível Brasil ganhava bem, entre aspas, era uma empresa multinacional, pagava em dia, tinha carreira e tudo mais. Então, assim, eu não tinha aquele peso de fazer dinheiro. Até porque eu já tinha passado por outros momentos, pagando faculdade, boleto, empréstimo e tudo mais, já tinha passado pela fase da pindaíba. Então, quando eu conheci o trade, eu falei, bom, eu não quero voltar para isso daí, então vou colocar pouco dinheiro. Eu quebrei muito a banca, mas sempre foi com pouco dinheiro, porque eu falei, eu não vou ficar arriscando um negócio que eu sofri tanto para chegar. Então, essa parte eu considero um pouco de sorte, porque a gente sabe, 95% das pessoas que entram, normalmente entram porque estão buscando dinheiro. E quando você entra assim, é tiro e queda, cara. É quase certeza que se você entra buscando dinheiro ou não podendo tomar head, você vai se dar mal. Quando você entra com uma cabeça um pouco mais paciente, você fala assim, ó, eu quero aprender, eu vou perder, eu vou ficar um tempo aqui estudando, alguns anos aqui, que talvez não vai ser para essa pessoa, pode ser também, não é para todo mundo, eu acho que você leva muito mais leve e você consegue absorver muito mais conhecimento. E o Guilherme, uma dúvida que, assim, quando eu comecei, eu sou mais da parte do Panther, né? Quando eu comecei, boa parte dos meus amigos que deram certo, que conseguiram também um pouco mais além nas apostas esportivas, eram da área das exatas, né? Eu também sou da área de exatas, e você mencionou da faculdade aí, né? Você também tem um canal de estatística e tudo mais. Você também é da área de exatas, e o quanto, e se for, né? O quanto o seu background ali de profissional, fora das apostas, né, anterior às apostas, quanto isso ajudou você nesse meio, né, do trade esportivo? Cara, eu sou de contabilidade, eu estudei contabilidade. Por ser contabilidade, muita gente acha que é número e é exatos, mas contabilidade é considerado humanas, ciências humanas, alguma coisa assim, que é muito interpretativo, apesar de ter número, não tem tanta conta quanto em engenharia. Mas eu trabalhei sempre em área financeira, em controladoria, contabilidade, fusões, aquisições, auditoria, e eu tinha que fazer muitas análises assim com números. Então, eu acho que facilitou. Além disso, eu fiz uma especialização em análise de dados, que também facilitou. E também, durante boa parte da minha carreira, eu fiz muita apresentação para executivo e investidores bem exigentes. Então, eu pensei assim, né, quando estava criando o canal, falei, pô, se eu agrado um monte de cara que já tá louco para me xingar, no YouTube talvez seja um pouco mais tranquilo, né? E acho que ajudou bastante esse background aqui. Vou aproveitar para emendar, né? Já que você falou do canal no YouTube, né? Para quem ainda não conhece, né? A gente até vai deixar aqui o vídeo em collab, você pode conhecer o canal aqui do BNR Stats. Você é um criador de conteúdo já há quanto tempo, exatamente? 5 anos. 5 Desde 30 anos. de abril de 2021 foi o primeiro vídeo. Eu estava vendo Pô, aqui.
Não, você é de exatas. O cara lembra até a data, né? Tá maluco. Eu não consigo lembrar essas coisas. Mas enfim, cara, aí a gente entra já num outro pilar aí da sua trajetória aí no trading esportivo, né? Porque inicialmente você começa ali, conhece, começa a ganhar consistência, né? Entender mais o mercado, aquela coisa toda, e dali você vira uma chavinha para virar um criador de conteúdo, né? E o Uhum. que te motivou, de fato, a ser um criador de conteúdo nessa área? Cara, eu acho que assim, eu tinha uma ilusão, eu acho que vocês sabem muito melhor do que eu, que vocês estão aqui há muito mais tempo. Eu tinha uma ilusão da seguinte: eu vou criar conteúdo no YouTube. Quando você tenta ensinar alguma coisa, obrigatoriamente você aprende muito mais, porque você começa a pesquisar mais, organizar raciocínio e tudo mais. Eu falei, bom, eu quero tentar ensinar e ao mesmo tempo evoluir. E a doce ilusão de todo mundo que abre um canal do YouTube é falar: eu vou viver da monetização e não vou vender nada. Vou só fazer isso daí, 100% grátis e vai. E aí depois eu fui fazendo os vídeos do canal. No começo, eu não tinha contado para ninguém, porque eu queria me provar. Falei, eu quero fazer isso daí, não vou contar para ninguém. Depois que o negócio vingar e monetizar, eu vou contar. Então fiz quietinho lá, ninguém sabia. E nem aparecia também, igual o Bebeto, não aparecia, nunca quis aparecer, mas por uma questão de edição, facilitar a edição, eu tive que aparecer. E aí eu fui aprendendo, fui recebendo algumas críticas, algumas sugestões, e aí eu falei, cara, eu gosto, porque hoje, como criador de conteúdo, eu sou um apostador muito melhor do que eu era quando eu comecei, porque eu preciso me atualizar, eu preciso entender alguns métodos novos, eu preciso entender algumas dores do mercado. Então, eu acho que é uma questão, assim, pode até parecer um pouco egoísta, mas é bom para mim mesmo. Eu prefiro fazer conteúdo porque, para mim mesmo, isso é bom. Legal demais, o Guilherme. E assim, uma curiosidade, tava até falando com a Gabica, né? Tava dando uma olhada no seu canal. 3 perguntas, mas um pouco mais rápido, assim. De onde surgiu o nome BNR Stats? O porquê do logo ser uma abelha, né? Se você é fã do Brentford, por exemplo. E quais foram os criadores aí que te inspiraram nessa jornada ali, os principais criadores de conteúdo, seja no trade esportivo ou até mesmo fora da área de apostas, se teve algum criador que te inspirou a fazer vídeo que você se espelha aí? Fala um pouco pra galera nessa Sim. parte aí. Cara, o canal antes, em 2021, se chamava Bet na Rede, que eu gostava de apostar em gols. E aí era difícil de explicar. Tem bet no nome, mas não é bet. Tem bet no nome, mas é focado para exchange, não é para casa de apostas. E aí, por falta de criatividade mesmo, eu falei, não quero criar um outro nome, vou abreviar bet na rede para BNR e o Stats para reforçar que era um projeto mais estatístico, mais baseado em dados, que era o que eu mais gostava de fazer. Com relação à abelha, foi por conta das cores, porque a Betfair era amarelo e preto, então eu fazia amarelo e preto. E a abelha foi uma ideia do Henrico, que é o outro sócio, aquele que cuida do Instagram, da parte visual. E ele falou, coloca uma abelha, porque a abelha é importante na natureza. Ele deu a explicação, mas sinceramente não lembro. E questão de criador que eu me inspirei, cara, eu me inspirei muito, já falei já para o Gabica, me inspirei muito em tudo que ele fez lá no Betcast, tudo que vocês fizeram aí no Clube da Aposta, Netuno, o Theo Borges, cara, até os marqueteiros, entre aspas, né, que, querendo ou não, o cara foi marqueteiro, mas foi a porta de entrada para a gente chegar, né? Se eles não fossem marqueteiros, talvez a gente não conheceria. E, assim, fora do ramo, eu gosto muito do Fernando Urrich, que é um economista, e eu gosto do jeito que ele fala, ele fala sobre vários assuntos, assim, tipo, sem muito sensacionalismo, e eu gosto, assim, do jeito que ele fala. Então, eu me inspiro bastante, assim, em tudo que ele comenta, do jeito que ele comenta, mostrando pontos positivos e pontos negativos de tudo, e é um criador, assim, que eu admiro bastante. Ô Guilherme, aproveitando que você entrou nesse ponto aqui do canal, da questão ali da questão visual, uma das coisas que, sim, que eu percebo é que vocês utilizam muito da inteligência artificial, né, no canal e tal. Essa parada tá muito grande mesmo. A gente até começou a utilizar, né, Jonas, aqui no Clubão também, e realmente auxilia muito, né, a gente
ter ideias e também expor essas ideias de forma visual, principalmente na questão de thumbnail e tudo mais, cara, tá cada vez mais evoluído. Eu queria saber, mano, se você estende, né, essa contribuição da inteligência artificial dentro do seu trading, né? Seja nas estratégias, seja também, eu sei que você também vira e mexe, faz alguns vídeos, né, utilizando algumas ferramentas ali que são voltadas para a inteligência artificial, mas conta pra gente como que é essa nova forma aí de analisar baseado em inteligência. Cara, é um negócio ainda muito novo, mas eu uso bastante. Para análise pré-live, o meu trabalho é muito mais focado em análise pré-live. Então, para análise pré-live, eu jogo a maior quantidade de dados que eu posso e eu tento deixar um modelo de IA analisar coisas que eu não estou vendo. Então, hoje em dia você consegue ver em vários sites, o Clube da na Academia das Apostas e tudo mais, você vê um monte de estatística, mas tem gente que às vezes não é familiarizado com o modelo. Então, o time tem média de gols de 3, tá, mas quantos jogos ele fez, algo que justifique essa média de gols? Às vezes ele fez 10 gols em um jogo e 0 gols em vários jogos. Então, esse tipo de coisa, a IA acaba ajudando para pegar coeficiente de variação, para pegar desvio padrão, para pegar várias informações que talvez nos seus olhos você não consegue ver. Às vezes não está mastigado lá. Então, eu uso bastante, ainda é novo, não consigo cravar se é essencial ou não, mas eu tenho trazido cada vez mais. Hoje, para eu planejar o meu dia, eu sempre jogo um banco de dados que eu tenho dos jogos que eu tenho meio que no radar e deixo a IA meio que revalidar. Então, eu já tenho uma pré-análise que eu faço e a IA meio que revalida o que eu estava pensando. Às vezes ela vai falar, esse jogo aqui que você estava indicado a fazer, talvez não tenha tanto valor por conta desse número. Então eu sempre uso como auxílio, mas não para a IA falou, vou repetir e fazer. E o Guilherme, você comentou, né, que você foca mais na análise pré-live. Mas no caso das suas apostas, você foca mais no pré-live mesmo, de plantar uma stake antes do jogo começar, ou você leva mais para o live para se bater algum padrão no jogo? Se a análise pré-live, se na verdade a análise do live estiver em concordância com a análise pré-live, você fazer alguma entrada, como funciona essa parte das suas estratégias aí de trade? Entrando um pouco nessa parte de estratégia, eu estou trabalhando cada vez mais em mercado de gols. Mas o mercado de gols, ele dá alguns sinais em outros mercados. Então, o que eu faço? Eu pego o histórico dos times, não dos últimos 5, 10 jogos, mas da temporada, como ele joga, se é um time eficiente, se tem uma defesa frágil ou não. Eu pego também as odds que o mercado está precificando. Vou dar um exemplo, porque esse daí eu tenho de cabeça. Então, um time com uma faixa de odd de 1,40 no Match Odds, normalmente a odd do over 2,5 tem que estar por volta de 1,70. Normalmente a odd do goleada tem que estar por volta de 7, no máximo 10, assim, se for um campeonato muito under. Então, se eu vejo uma discrepância, na Copa do Mundo eu vi um caso desse, o time estava como favorito com uma odd de 1,40, a odd do over 2,5 estava em 2. O que eu entendo? O mercado está falando que existe um favorito, porém ele não está muito confiante que esse favorito vença marcando muitos gols. A partir do momento que essa odd está acima de onde ela deveria estar no pré-live, eu falo, eu tenho uma janela de oportunidade. Por quê? Essa odd ela tende a bater a 1.000, se não sair 3 gols nesse jogo. Se ela já começou em 2 e o jogo começou a ficar aberto, essa odd ela não vai descer. Talvez ela desça alguns ticks, mas ela vai ficar estabilizada um pouco até a faixa de tempo que ela deveria bater em 2. Então, eu consigo ter uma janela de oportunidade para trabalhar em gols sem ficar muito exposto, sangrando a stake, por conta da análise pré-live. Um exemplo claro da Copa do Mundo foi Egito e Austrália. E hoje todo mundo pode consultar odds passadas. Egito e Austrália, acho que foi 16 avos de final. O over 0,5 começou, eu acho que 1,13 ou 1,16. E para aquela faixa de odd de times que estavam numa odd de 2, de match odds, acho que o Egito era o favorito, essa odd de 1,13, 1,16, ela deveria bater lá por volta do minuto 5, e no minuto 15 ela deveria bater por volta de 1,20. No minuto 30, ela deveria bater por volta de 1,20.
E essa odd de 1,20 estava batendo, acho que no minuto 8 ou 9. E eu entrei nesse over 0,5, porque eu falei, bom, eu vou ficar exposto, por mais que seja uma odd baixa, eu vou ficar exposto porque eu tenho um potencial de ter um resultado positivo de 20%. Só que se esse gol não sair até o final do primeiro tempo, essa odd vai bater para 1,40. Então eu tenho uma proporção de 20% de resultado positivo para 15% de prejuízo, que seria a correção contra a minha posição. Então, a odd pré-live, ela me guia o que eu posso trabalhar no jogo. Então, esse daqui é um pouco da estratégia que eu tenho feito para trabalhar em gols, mas ao mesmo tempo que eu estou olhando gols, eu também olho um pouco do mercado match odds. E para não falar só a parte boa, também tem a parte ruim, eu tomei um head num jogo da Argentina, porque estava muito precificado que a Argentina ganharia com poucos gols, e aí foi, acho que, contra a Argélia, acabou marcando um gol lá, falha do goleiro, e aí acabei tomando um head, e tá tudo bem. Eu não vou acertar sempre, né? Impossível. Mas essa questão da análise pré-live, para onde a odd deve movimentar, que eu trabalho em faixas de minuto de jogo, é o que me deixa confortável para explorar algumas janelas do jogo. Eu dei uma puta volta, mas basicamente assim, análise pré-live, análise do mercado, o quanto o mercado está precificando esse jogo, que vai me dar sinais se ele está otimista ou pessimista para gols, e ver se no jogo tem oportunidade. Alemanha e Curaçao foi um jogo que a maioria sabia que a Alemanha ia ganhar, a maioria sabia que a Alemanha ia fazer muitos gols, mas não tinha odd para trabalhar. A odd do over estava extremamente esmagada. Dá para trabalhar em gols? Dá. Só que se o gol não sair muito rápido, o mercado vai corrigir muito abruptamente. Então, eu prefiro pegar odds que estão um pouco desbalanceadas, que eu tenho uma janela de tempo melhor para trabalhar. E, Guilherme, você também avalia o jogo? Se, por exemplo, você comentou Austrália e Egito, né? Se o jogo tivesse muito morno, sem chance ali, os dois times mais na defensiva ali, você ficaria de fora, no caso? Ou ficaria você mantém e você foca mais na correção? Não, ficaria de fora. Eu tento casar o que eu estou vendo no jogo com a odd. Meio que você complementa, então, essa leitura, né, do pré e também do que você tá vendo ali nas odds, basicamente com o que tá acontecendo no jogo. Cara, diferente, porque, Guilherme, que vários traders, assim, que eu converso, tal, vou dar um exemplo claro. É que agora ele já faz um canal, né, então acho que talvez já não vale mais, mas enfim, eu ia falar de uma pessoa aqui, mas ele agora faz análise pré-live. Mas assim, eu já conversei com outras pessoas assim em off, né, que não fazem nada, né, no pré. Aí teve até gente que eu já ouvi falar assim, cara, se eu fazer uma análise pré-live me atrapalha para trabalhar ao vivo, Vem enviesado, né? Eu já ouvi muito isso daí, entendeu? Então é curioso você falar disso. E é o que eu sempre falo aqui, cara. Toda vez que eu converso com alguém no boteco, mesmo o papo sendo sempre o mesmo, trading esportivo, sempre a gente aprende uma coisa nova, uma pessoa que trabalha de uma forma muito diferente. Eu mesmo, especificamente, eu gosto de fazer análise pré, né? E aí eu consigo casar, eu dou uma olhada nas estatísticas também, né? Não sou tão estatísticas assim, mas eu olho ali os números, olho também, obviamente, a questão do campo, eu sou muito mais focado ali no campo, nas escalações e tal, para entender basicamente o que eu poderia esperar. Mas em suma, então, Guilherme, se você não tem um mercado específico que você trabalha, tipo assim, mano, eu só trabalho meteoros, eu só trabalho over, apesar de você ter citado aí que você trabalha over, e não necessariamente você fica exposto o tempo todo, né? Você trabalha realmente janelas. Essas janelas aí, você tem um tempo determinado para trabalhar ou não? Não, normalmente as janelas que eu trabalho são mais de longa exposição. Longa exposição eu considero coisa de 15 minutos para mais. Por uma questão de perfil. Eu tento até hoje trabalhar em under, mas ainda não consegui me adaptar. Até porque, assim, esse negócio de entrar e sair do mercado me desgasta bastante. Eu não sou muito... Acho que travou aqui. Não, travou não. Eu não sou muito adepto a ficar entrando e saindo do mercado muitas vezes. Do over, se você for ver a maioria dos campeonatos, os gols saem no segundo tempo. E boa parte deles saem lá nos minutos finais. Então, eu tenho algumas regras que eu sigo. Se eu vou entrar numa determinada faixa de odd, dependendo da minha win rate, obviamente, eu vou deixar até o final. É meio que um trading. Eu deixo até o final. Se o gol sair no final, ok. Se não sair, tudo bem.
Quando eu vou pegar janelas de tempo, por exemplo, esse jogo do Egito e Austrália, eu vou ficar até final do primeiro tempo, ou vou ficar até o comecinho do segundo tempo. Eu normalmente uso mais uma janela um pouco mais longa, até porque hoje eu tenho trabalhado muito mais em white label do que na própria Betfair. Por uma questão de facilidade, taxa mais barata e tudo mais, e eu adaptei o meu trade para trabalhar em mais longa exposição. Em curta exposição, eu sei que o Geekstoy é infinitamente melhor para você ver movimentação de mercado e tudo mais, mas eu consegui adaptar para eu trabalhar mais longa exposição. Show. Eu ia fazer uma pergunta para você aqui, em relação à questão da gestão, né? Já que você trabalha aqui em longas exposições e tal, você trabalha com uma gestão X para uma determinada faixa de odd, ou isso não varia? Por exemplo, você tem um 100% e você trabalha com aquele 100% sempre, e é basicamente 100% que, por exemplo, se você manter até o final, como você deu alguns exemplos aqui, você já vai deixar correr e falar assim, não, beleza, é o meu 100%, isso aqui que eu tenho para perder, independente de qual seja a odd, seja o ganho, ou você tem uma variação aí desses percentuais aí de entrada? Sim. Eu trabalho um pouco parecido com a tríplice coroa do Draco, né? Que você pensa muito mais no red do que no green, o quanto você vai tolerar de red do que o quanto você pode ganhar. Então, no over, hoje eu estou mais confortável. Hoje eu trabalho com a stake cheia no over. Se perder 100% não tem problema. No punter, que depois eu quero até pegar umas dicas com o Jonas, que eu estou tentando me aventurar no punter, eu trabalho com uma stake muito mais reduzida, até porque no punter tem que volumar bastante, né? Às vezes você vai ter uma bad run de 5, 6 heads seguidos, que também pode existir no over, mas no punter eu acho que machucaria muito mais. E eu, às vezes, tenho que fazer 50 entradas no dia para tentar validar uma estratégia. Então, eu tenho que trabalhar com uma stake um pouco mais reduzida. Mas eu tenho uma stake variável baseado no meu hedge. Então, por exemplo, um lei goleada. Eu vou entrar numa odd de 10. Tem um potencial de lucro de 10, 11%. Eu vou sair quando sair 2 gols. Vou ter um potencial de hedge de 20, 30%. Eu vou me basear nesses 20, 30% que eu tenho de hedge. Eu não vou usar a mesma stake que eu usaria para punter ou para over. Eu vou usar uma stake que tolere que eu perca esses 30% de hedge e que eu fique tranquilo na minha gestão. Show de bola. Pode mandar, João, desculpa, é curto. Não, eu aproveitar que você comentou, né, de punter e tudo mais, né? Quando eu comecei, em 2017, eu comecei no trade, fiquei uns 6 meses, aí eu mudei para punter, né, no caso. Você se aventurou alguma época aí desde que você começou no punter? Você tem alguma experiência nessa área? Ou você foi para o trade e foi só o trade mesmo que você ficou? Cara, boa pergunta, porque até hoje eu vivo uma crise que eu gosto do trade, mas eu não gosto dos períodos que a gente trabalha. Esse negócio de trabalhar final de semana, às vezes até tarde, a Copa do Mundo, eu adoro Copa do Mundo, mas porra, a saúde vai pro saco, né? Você fica ver jogo 7 horas da noite, aí janta rapidinho, depois não dá para ir para academia, não dá atenção para a família nem nada. É difícil. O punter, ele me brilha muito mais os olhos, mas eu confesso que eu acho muito mais difícil. Então, eu tenho uma parte da minha banca que eu uso para testar algumas metodologias a punter, tenho uma porrada de robô, agora, a maioria eu estou trocando dinheiro com o mercado, mas eu ainda tenho esperança de configurar alguns bots para que consigam substituir alguns dias que eu não consigo fazer trade. E eu nunca segui nenhum tipster em específico de punter, porque, cara, eu acho que eu sou um pouco teimoso, eu gosto de tentar algumas coisas assim por conta, e depois eu gosto de ir para alguém que saiba um pouco mais, que tenha alguma validação. Então, assim, eu entrei no punter porque no grupo que a gente trabalha tem um cara que trabalhava muito no punter. Aí a gente foi trocando ideia, eu falei, vou testar isso daí. E ainda não teve ninguém que falou para mim, segue esse cara, que esse cara manja muito. Mas pode ser, talvez você pode me dar uma luz aí, mas eu estou tentando no punter, ainda não consigo. Punter eu trabalho bastante match odds. E assim, nem a parte, vou fazer só uma fezinha aqui, não sei se você torce para algum time, se você é fã de assistir futebol, enfim, você
Você arrisca, assim, só para quero brincar, fazer uma múltipla para brincar aqui, ou é mais profissional mesmo, só trade e fazer análise? Só pé no chão cara, mesmo? Eu não... É até um pouco chato, mas assim, não aposto em Mega Sena, não faço múltipla, fezinha, assim, muito raro, às vezes, assim, você tá brincando com alguém, você fala, tá bom, vou colocar R$ 100 aqui no São Paulo, eu torço pro São Paulo, infelizmente, aí tá difícil, mas assim, muito raro, cara, muito raro. Eu vejo o trade assim de uma forma bem profissional, assim, não fico colocando fezinha ou múltipla nem nada. Boa. Você mencionou aí do punter, né? Só passar um pouco da visão que eu considero, né? Quando eu comecei, era muito mais fácil extrair valor principalmente campeonato pequeno. Tem muita essa questão de campeonato pequeno, campeonato grande, porque quando campeonato pequeno a gente tem muito mais. Se você acompanha, tem notícias, né? Você conhece os times, você consegue extrair uma odd que está errada. A casa não tem a ponto de conseguir precificar corretamente os jogos. Então, na abertura, principalmente ali quando você começou, 2015, até antes da pandemia, era uma festa, dava para encontrar muitas apostas boas se você conhecesse os campeonatos, né? E aí depois da pandemia deu uma corrigida nisso, só que aí depois veio também variação de mercado. Hoje em dia dá para encontrar muito valor, por exemplo, no mercado alternativo, de faltas, finalizações, chutes no gol. Inclusive o Stefano faz um trabalho absurdo lá na comunidade, né, Gabica? Mercados alternativos, entregando por mês ali 20, 30 unidades positivas. Não pode falar agora a palavrinha, né, que o Ministério da Fazenda proibiu a gente, mas enfim, só que aí tem outro problema, né? Porque quanto mais fácil é de encontrar valor no mercado, seja campeonato pequeno ou algum mercado alternativo, mais fácil também da casa te cortar, né? A casa vai acabar te limitando, então tem todas essas questões. E trabalhar punter com campeonatos de alta liquidez e mercados que não limitam, no caso a Pinnacle, ou até mesmo nas exchanges, já é bem mais complicado, principalmente porque as odds são bem mais ajustadas, né? Então, é um trabalho muito mais de formiguinha ali, de fazer análises e colher um resultado mais ao longo de uma temporada do que ao longo de um mês. Você vai ter muito mais variância, vai ter mês que vai sair sem lucro, mês negativo. Então, por exemplo, eu recomendo, né? Inclusive eu falo no curso Punch Avançado que quem trabalha punter nessa forma mais profissional, vamos dizer assim, de tentar extrair valor desses mercados que não limitam e apostar em casas que não limitam, é um trabalho mais de temporada, e aí você tem que ter todo um planejamento financeiro. Você vai pegar o lucro de uma temporada e usar esse lucro dessa temporada que você teve para a próxima temporada para os seus gastos, por exemplo, vamos dizer assim. E aí depois você trabalha sem pressão, porque aí você está trabalhando mais sem pressão, porque você não vai estar contando com o lucro atual para estar pagando uma conta, enfim. Mas eu também não recomendo isso, né? Acho que é bem complicado essa questão, porque se você não tiver uma banca muito grande, e também você tem que ter um controle emocional muito forte também, para poder passar por uma bad run, como você mencionou, né? Às vezes vai ter semanas aí que nada dá certo, você vai querer abandonar, né? É bem complicado, vamos dizer assim. Mas para quem está começando, acho que vale muito a pena se aventurar no ponto. Porque você consegue mesmo analisar, avaliar a estatística, você que gosta de estatística, né? Talvez acompanhar um pouquinho o trabalho do Stefano lá na comunidade do Telegram, porque ele tem um trabalho excepcional ali, só analisando as estatísticas dos times, né? E agora que tem muita possibilidade de apostar em estatística, e dá para extrair um resultado legal até você ser limitado, e aí dá para também rodar um pouco outras casas, né? E aí vale a pena talvez crescer um pouco a banca, né? Quem é iniciante, crescer um pouco a banca nessa parte punter, mais de casas que limitam em mercados mais tranquilos, vamos dizer assim, de extrair resultado. E aí depois pensar em se aventurar em mercados mais avançados, na handicap asiático, enfim. Então é um panorama aí para você ficar por dentro. Não sei se eu fui claro aí na minha explicação. Sim, foi muito claro. Eu vou dar uma conferida até. É um problema que eu tenho, porque eu não mexo no Instagram. E o algoritmo do YouTube recomenda, às vezes, algumas coisas que a gente nem quer e a gente acaba assistindo. E muita coisa boa, às vezes, a gente deixa de ver. Então, por exemplo, essa questão do Stefano, confesso que eu não estava por dentro. Eu sabia que ele mexia também com tênis, né, se não me engano, né? Mexe com tênis também. Mas assim, nunca fui muito a fundo. Mas é bom saber que eu vou dar uma olhada. E a questão do punter que você falou de bad run e ter paciência, acho que foi o primeiro mês que eu testei uma metodologia punter de lei a zebra. Cara, deu 2 dias, eu falei, achei o ouro. Tudo positivo, tudo subindo. Deu 3 dias, eu falei, tô pobre de novo. Então, é difícil, cara, é difícil. Boa, porque é assim mesmo, né, velho? Difícil. E entrando nesse
panorama aí, nessa comparação, nesse comparativo entre o punter e o trading, né? Cara, isso que você falou é real, né? Essa questão do trading, da questão de tomar tempo, né? Eu acho que essa Copa do Mundo foi muito disso. Porque assim, eu vivi já 3 Copas do Mundo, né? E cada um com o seu determinado horário, né? E aí isso tem que se adaptar, não tem jeito, né? Se você for trabalhar a Copa do Mundo, não tem o que você fazer. E realmente foi muito difícil essa Copa. Pela questão dos horários, cansaço, né? Muito jogo à noite, né? Eu não sou acostumado a trabalhar assim tão tarde, né? Teve jogo que era 1 hora da manhã, teve jogo que era às 11, teve jogo que era às 10. E ainda tem a máxima assim que à noite é a hora que eu consigo dar atenção para a família. Então assim, foi muito complexo, tanto que eu não consegui fazer os 104 partidas, né? Teve alguns jogos que eu acabei ali deixando passar, mas eu acho que acabou sendo importante. E esse é um ponto, né, que acaba até levando muita gente pro punter, né? Porque de certa forma você vai, analisa, né? O Jonas até já fez vídeo, né, sobre rotina, né, de apostador, e é uma rotina totalmente diferente do trading. Eu hoje, por exemplo, falando da minha parte, eu já não trabalho mais domingo, né? Trabalhei agora na Copa do Mundo, porque era uma situação extra classe, né? Digamos assim. Mas para mim não cabe mais, porque é o único dia que eu tenho assim, aquela tranquilidade para falar assim, não, hoje eu vou ficar com a família, e geralmente eu não fico em casa, porque a gente já fica em casa a semana toda e tal. Então é uma coisa de se ponderar mesmo de fato, né? E como que foi para você, agora trazendo aí para você, Guilherme, quando você fez essa transição, né? Você tava ali e tal, na época contabilidade, aquela coisa toda, e aí você falou, cara, mudou muito assim a sua vida nesse sentido, para melhor, para pior? Cara, eu não fiz uma transição de sair da empresa para viver de trade, Isso é deixando muito importante, claro. verdade. É verdade, a gente É, conversou sobre isso, né? Isso é legal também de você falar, né? isso. Porque nem sempre essa transição seja necessária. Você puder tocar 2 coisas ao mesmo tempo, é melhor. Famoso, você tem 2, você tem 1. Tipo o pai do Cris, né? Meu marido tem 3 empregos. É, Tipo isso. exatamente. Eu não saí da empresa que eu trabalhava para viver de trade. E até hoje eu não vivo de trade, deixando muito claro, e nem pretendo, por uma questão de perfil. Eu não gostaria de depender 100% de algo que é 100% variável, né? Então, é uma questão de perfil. Eu saí em 2021 porque já estava na mesma empresa há mais de 10 anos, entrei como estagiário, fui crescendo, peguei um cargo legal, respondi para vice-presidente da empresa, fazia reunião com o CEO. Então, assim, eu tive uma carreira muito boa, assim, não tenho nada para reclamar. Mas eu cansei do sistema corporativo, porque chega um momento em que a habilidade política é muito mais importante do que a habilidade técnica. Qualquer um aqui, com certeza você lembra de algum colega de trabalho que você vai falar, puta, esse cara manja muito, esse cara tinha que estar ganhando mais, eu precisava estar na posição do chefe dele. Só que às vezes o cara é muito bom tecnicamente e não é bom politicamente. E isso não é uma crítica à empresa que eu trabalhei, fui muito feliz lá, aprendi pra caralho, mas é um problema do mundo corporativo. E talvez seja um problema de expectativa-realidade. Eu cresci de uma forma que eu achava em que você vai trabalhar duro, você vai ser reconhecido e você vai ganhar mais. Mas a realidade é que você, depois de um tempo, você vai ter que fazer alianças, você vai ter que sorrir para gente que você não gosta e tudo mais, e isso foi me cansando. Então eu preferi sair para tentar ser um pouco mais livre. Eu sou praticamente um autônomo hoje. Eu presto serviço de consultoria, eu sou PJ, presto serviço de consultoria para outras empresas, um pouco na área que eu trabalhava, e também faço trade. E eu consigo dosar o meu horário, consigo me planejar, consigo ter um pouco mais de flexibilidade que a vida de 100% CLT não tinha. Mas o trade não foi assim, nossa, agora vou viver de trade, tô rico. Não, foi uma questão assim, eu saí de um salário garantido para zero. O trade era um colchão. Então eu falei, se eu demorar para me estabelecer como PJ, eu tenho pelo menos um colchão aqui. Mas viver 100% do trade, nunca tive essa vontade.
É legal que você teve um baita no planejamento mesmo aí, de fato, e agora você consegue tocar as duas coisas, então isso daí é realmente ótimo. E é o que eu falo, né? Ainda mais no momento que a gente vive agora, né? Querendo ou não, depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Talvez eu acho que o exemplo do Guilherme aqui seja o melhor, né? Pra gente te dar aí para quem está assistindo nesse momento. E falando, já que a gente tocou muito, né, dentro do nosso papo aqui sobre Copa do Mundo, a gente conversou sobre a Copa, se não me falha a memória, entre a primeira rodada e a segunda, né? E aí lá você falou, inclusive para quem quiser ver o vídeo, né? Que eu acho que ainda continua sendo coisas atemporais, até para quem aí trabalhou a Copa do Mundo, vai lá no meu canal, Fala Gabica, vocês vão ver, tem lá o nosso vídeo, eu e o Guilherme ali papeando sobre o início da Copa do Mundo, mas eu acho que vale muito a pena você ver. Como que foi, de modo geral, essa Copa, né? Você que já viveu outras Copas do Mundo, como que foi para você? Não falo nem dessa questão de resultados, valores, nem nada do tipo, até porque a gente não pode mais, mas principalmente ali pela experiência, o que que você sentiu, o que foi bom, o que foi ruim, de estratégia, pô, isso aqui foi legal, isso aqui não foi. Ó, a Copa do Mundo foi positiva, não foi lucrativa, foi positiva, viu? O Ministério da Fazenda, positiva. Mas, assim, eu acho que você trabalhar na Copa do Mundo, posso estar muito errado, na minha opinião, é completamente diferente de você trabalhar em outros campeonatos. A questão da liquidez de mercado, a fluidez das odds, o gap, qualquer mercado, o gap é mínimo. Então, assim, você consegue trabalhar qualquer mercado, basicamente. Tem muita liquidez. E eu tive que reaprender a trabalhar em odds mais baixas, principalmente no over. Tinham muitos jogos que naquela faixa de tempo, naquele comportamento, eu gostaria de pegar uma odd um pouco maior, só que não dava. O mercado não dava essa odd na faixa de tempo que eu queria. Às vezes eu queria uma odd de 1,50, essa odd só ia bater no minuto 80 e pouco. E eu gostaria de pegar essa odd, às vezes, no minuto 65, às vezes no minuto 60. Então, eu tive que reaprender a trabalhar um pouco em odds mais baixas, e muito por conta do contexto, que você já falou em um dos vídeos, Gabica, que, assim, você pode não gostar da seleção da Áustria. Só que, cara, são os 26 melhores jogadores da Áustria. Então, esses caras não são igual, sei lá, um ABC de Natal, que tem que chutar 15 vezes para fazer um gol. Em 2 ataques, eles podem marcar. Então, eles são mais letais. Então, na Copa do Mundo, essas odds baixas, eu tive que me reeducar a entrar em odds mais baixas, porque era o movimento do mercado e era o que os times estavam entregando. Muitos times bem eficientes, um ataque e um gol. Acabou, era isso. E isso daí é uma parada, né? Muito, eu acho que tem um paralelo muito interessante com a Champions League, por exemplo, né? Claro que hoje na Champions lá que eles querendo ou não aumentaram também as vagas, né? Tem ainda aquelas zebraças, né? Que é aquele time que é bem fraquinho mesmo. Tem uns confrontos que dá muita disparidade, mas de modo geral, assim, quando você faz já um jogo de oitavas e final de Champions League, você já tem que ficar famoso bom dia na parede, igual o Theo fala, né? Porque pra você tomar um gol é rapidinho. E na Copa do Mundo foi assim, né? Você pega lá, é igual você citou. Pô, você pega o Egito, ainda assim tem um Salah do outro lado, né? Aí você pega outra seleção ali, também sempre vai ter um pica ali. Sempre tem um pica, né? Não adianta, né? E por isso, né, você tem que sempre tomar cuidado. E foi uma das coisas que eu falei, sabe, Guilherme? Provavelmente você deve ter visto em alguns vídeos que Copa do Mundo não é fácil de trabalhar, né? Copa do Mundo não é fácil mesmo, e às vezes a galera, de certa forma, assim. É claro que a gente, como que gosta de futebol, vai exaltar a parada, porque realmente foi muito da hora, né? Só que para trabalhar é outra pegada, outra parada, né? Um mercado ali cheio de dinheiro, né? Que te engole rapidamente. Então tem todas essas questões. Mas agora voltando para a realidade atual, né? Ainda mais você sendo São Paulino, igual o meu amigo Jonas é também aqui. Estamos ferrados, hein, Jonas? Nossa, triste, hein? Ontem foi já. Nossa, você tá doido. Falência, a gente tá gravando aqui depois de Atlético Paranaense e São Paulo, né? Por isso que eu puxei esse gancho. Mas assim, voltando agora para a realidade, né? Como a gente costuma dizer, Copa do Mundo é 30 e poucos dias e não sacramenta se você é um cara lucrativo, tampouco se você é um cara ali que negativo, né? Mas quais ligas você gosta de apostar e quais são as suas principais? Ou você não tem essa parada principal aí
dentro do seu trade? Eu não tenho muito a liga principal, mas eu tenho as ligas que mais me gravaram. Normalmente, eu gosto de trabalhar em ligas, eu como tenho trabalhado bastante em over, eu tenho trabalhado em ligas que o mercado precifica muito under. Pode parecer um pouco idiota, mas para mim faz sentido. Por exemplo, a Série B, o mercado precifica muito under. Qualquer jogo, as odds da Série B vão estar muito mais focadas para o under do que para o over, se você comparar o campeonato da Dinamarca, o campeonato da Bundesliga 12 e tudo mais. E pelo fato que eu expliquei lá no começo, fazer análise da odd pré-live, se essa odd vai subir ou não, eu acho que eu tenho mais janelas de oportunidade para trabalhar em Série B. Às vezes eu trabalho em Itália B, pode parecer submundo, mas eu trabalho às vezes em Itália B. Então você viu o jogo do Lorenzo Insigne, que agora tá na Sampdoria, né? Mas ele tava lá no Pescara, né? Não, os olhos sangram, mas assim, é bom. Hoje eu já fiz muito, sabia? Série B lá no meu começo. Olha, pra você ver, é óbvio que era bem no início, né? Não tinha muita estratégia, mas eu gostava de. Olha isso que eu fazia. Na época, o Cagliari era o time pica ali da segundona. O Cagliari é aquele famoso vai e volta, né? Ele vai e volta, vai para a primeira divisão, depois volta e tal. Na época, o Cagliari era muito bom. E aí eu olhava lá as estatísticas, sempre fazia um gol no HT. Eu sempre fazia 0.5 HT nos jogos do Cagliari e dava bom. Olha que loucura, velho. Eu lembrei disso agora, desculpa aí. Não, eu gosto de olhar campeonatos que o mercado precifica um pouco under, mas também tem algumas coisas que podem estar voando. Há um tempo atrás, PSV na Holanda estava voando. Aí eu comecei a trabalhar bastante na Holanda. Essa última temporada não foi boa, a Holanda 2, né, que é a Eredivisie, mas a temporada retrasada estava excelente para trabalhar em gols. Então, pelo fato de eu olhar muito números, às vezes eu vejo assim, onde tem oportunidade e vou entender um pouco do contexto da liga. Mas, se pudesse resumir, eu gosto de trabalhar em campeonatos que tem uma tendência mais under, que eu consigo pegar odds de over um pouco maior. E como que você costuma trabalhar? Igual, por exemplo, Série B realmente é um campeonato under, tanto que a gente está vendo lá o Criciúma, né, que hoje é o líder, né, do Eduardo Batista. Cara, eu tava vendo ali, ele tem ali uma média de 1 gol por jogo, basicamente. É mais ou menos isso, né, e também sofre pouquíssimos gols. Como que é esse trabalho? Você já vai pro pré, né, com alguma coisa já pré-definida, ou você faz alguma coisa ali conforme o que o jogo tá desenhando? Pô, esse jogo abriu demais aqui, vou fazer um limite, ou você faz um over à frente. Como que você trabalha? Você explica para nós essa questão de Série B, que eu tenho certeza que muita gente ficou curiosa agora que você falou de Série B, até porque por muito tempo, né, a gente meio que condenou, até eu posso falar assim, que eu fico, quando a gente fala de coisa ruim, a gente fala Série B do Brasileirão, né? Mas enfim, se tem bola rolando, tem alguém conseguindo resultado positivo e resultado negativo, não tem jeito. Sim. Deixa eu só abrir a porta aqui que... Segura o dog aí. Olha o dog ali. Vai lá. Bom, boa. É o seguinte, eu trabalho over, sempre over limite. Eu não gosto de... Não fico muito à vontade em trabalhar em over à frente, assim, em raríssimas exceções. Talvez, por exemplo, campeonatos muito over, em que a odd do over limite está esmagada, eu trabalho um pouco de over à frente. Por exemplo, você vai pegar Noruega, Dinamarca, as odds já são bem esmagadas. Você vai pegar um jogo do Bodoglin, vai começar a odd do over 1,5 a 1,06. Então, assim, difícil você extrair valor num jogo desse. Agora, na Série B, pelo fato do mercado já precificar bem under, às vezes um simples 0,5. O jogo está 0-0, o jogo está movimentado, um dos times precisa da vitória, que está brigando para não cair ou está brigando por uma zona de classificação. 0,5 no minuto 45 na Série B é muito comum, ele está 1,40, 1,45, 1,50. Bem alto, né? Bem alto. Coisas que em outras ligas vai estar 1,20. Então, você tem que combinar um pouco a leitura de jogo, a eficiência desses times, e a odd normalmente aparece muito fácil, né? E quero deixar muito claro, uma odd de valor não quer dizer que você vai entrar em todas e vai ser positivo. Você tem que entender o contexto, ver se o comportamento do jogo bate. Então, eu acho que na Série B eu tenho mais oportunidades de trabalhar do que em outros campeonatos, porque a odd já está um pouco mais alta. Só que, obviamente, tem muito 0-0,
tem cara que perde gol embaixo da trave, é cera, que aí o jogo para por 20 minutos e o juiz dá 4 minutos de acréscimo só. Então, assim, tem essa parte ruim. Mas eu consigo ver, em 10 jogos da Série B, 6 eu consigo ver oportunidade. E desses 6, provavelmente 5 eu já tenho uma odd de valor. Se eu vou pegar um campeonato da Premier League, um jogo do City, pô, eu vou ter uma leitura muito boa, mas não vou ter odd. Então, eu consigo conciliar um pouco melhor na Série B o over-limit. Show de bola. Bem legal, né, Gabi, a abordagem aí do Guilherme. E mudando um pouco de assunto, Guilherme, queria também perguntar se você trabalha com ações, se você investe no mercado de ações, se você analisa, enfim. E também a sua opinião em relação a esse novo mercado de previsões que vem sendo difundido aí, né? Até o pessoal lá da Faria Lima fala, não é aposta e tudo mais. Pô, é só uma aposta com uma nova roupagem, vamos dizer assim. O que você acha disso? Aposta de terno, com grife. Prediction market, eles falam, né? Bom, eu invisto na Bolsa de Valores, mas eu já cansei já, que assim, hoje em dia é até difícil falar. Assim, tem muita picaretagem de assessor que quer só ganhar comissão. Isso daí eles não ficam indignados, né? O cara vende um COI que é um lixo, o gerente do banco vende um título de capitalização que fala que é investimento, mas não é investimento. Isso daí ninguém fica indignado, né? Então, tem muita coisa ruim, mas eu gosto de fazer por conta, mais por conta. Eu não sou assim, um cara de ficar fazendo trade em bolsa, eu sou mais da teoria buy and hold, né? Eu deixo algumas empresas que eu gosto e fico. E com relação ao mercado de previsões, eu acho muito bom, porque eu acho que quanto mais gente falando disso, mais as pessoas vão querer entender que hoje eu tinha até uma ilusão de querer fazer conteúdo para abrir a cabeça de quem não é do ramo. A galera não quer entender, a galera não quer, não adianta. A galera não quer, ela quer lacrar e falar que isso daí é ruim, colocar tudo no mesmo bolo e já era. Mas o mercado de previsões talvez seja uma porta de entrada para as pessoas pelo menos entenderem o que é uma exchange. Que isso daí eu acho que já é um grande passo. Hoje alguns amigos já entendem já, antes eles achavam que era tudo bet. O outro ponto é a questão da liquidez, a gente vai ter muito mais liquidez. E, trazendo um pouco para o mercado de ações, essa questão das apostas em si sempre existiram, eram opções. Opção é uma aposta. Só que nunca foi chamado assim. Isso sempre existiu. Só trouxeram uma nova roupagem e trouxeram outros mercados para você se proteger. Então, um fazendeiro, ele quer se proteger no preço do milho. Hoje, no mercado de previsões, ele consegue, ao invés do mercado de bolsa de valores tradicional. Então, eu acho muito bom. Eu fico muito feliz, assim. E é bom que tenha concorrência. As bets, as exchanges estão se mexendo, né? Eu não vou falar o nome de nenhuma, mas tinha uma aí que todo mundo criticava, que não tinha suporte e tudo mais, e agora está começando, dá software e tudo mais. Pô, isso é muito bom, com certeza, porque está se coçando, alguma coisa está incomodando. Então, eu acho sempre bom ter concorrente, ter mais opções, muito bom. Você já chegou a utilizar assim, ó, Guilherme? Tipo assim, fazer um jogo lá no mercado de previsão? Cara, eu abri, utilizei, eu acho que eu coloquei $10, sei lá, abri para utilizar, mas depois eu parei. Aí foi proibido no Brasil, né? Só com VPN, mas eu não uso VPN não, tá? Eu parei, eu não vou mais nada. É bom avisar, hein? Já estamos avisando já. E pode falar, Jonas, perdão. Não, ia comentar, né, que é legal que o Guilherme tocou nesse ponto, né, que a opção na bolsa ali, querendo ou não, também é uma aposta, né, mercado de previsão também é aposta. Acho que é importante a gente falar também, né, que um pouco das diferenças, né, por mais que a aposta esportiva, ela tá sendo muito mal vista hoje em dia, acho que também muito por causa da relação com o cassino. Se a gente pegar o grande faturamento das empresas é muito da parte do cassino, a aposta esportiva é só como uma porta de entrada, né. E assim, o cara estando dentro de um site de apostas, ele vai ter opção ali, por mais que não esteja rolando o jogo, mas ele vai ter opção de apostar no campeonato japonês, campeonato não sei das quantas, ele pode apostar no virtual, ele pode entrar no cassino, ele pode apostar, sei lá, a hora que ele quiser, né? Acho que esse é o grande problema, né, que
que trouxe toda essa preocupação, né, de publicidade, que foi reforçada agora com a questão da Cazé TV na Copa, né? Já emendar essa pergunta, Guilherme, o que você achou disso tudo? O que você acha dos rumos aí que o governo tá tomando em relação à regulamentação das bets? Você está achando positivo, negativo? O que você acha que vai acontecer daqui para frente aí? Uhum. Eu vou voltar um pouco atrás, que você falou da questão das ações e tudo mais, que eu esqueci de mencionar. Posso até ter um pouco de problema com isso, mas eu vou tentar falar de uma forma mais polida. Uma casa de análise de ações, o que ela faz? Ela analisa resultados passados de uma empresa que foi auditada, vê se o preço que o mercado está oferecendo faz sentido para você comprar essa ação ou não, e ver se a tendência do mercado faz sentido. Eu não vou comprar uma empresa de Xerox no mundo de hoje, mas uma empresa talvez de IA, talvez seja importante. Mas IA está muito hypada, o preço está muito inflado, talvez não seja o momento. É basicamente o mesmo tipo de análise estatística que você faz com futebol. Você pega um time, resultados passados, vê o preço que o mercado está oferecendo, e ver a tendência. Esse time precisa vencer? Ele está com os jogadores principais? Então, assim, a análise estatística é basicamente a mesma. E a gente tem uma coisa a nosso favor. Não tem risco de um jogo acabar 1-0 e ele não ser 0-0, e ele não ser 1-0. Agora, numa empresa, a gente tem vários casos aí, eu não vou falar nome para não prejudicar ninguém, mas tem vários casos. Essa empresa é lucrativa. Dá um mês, a auditoria errou, teve um número errado. Isso no futebol não acontece. Então, deixando muito claro que risco existe em todos os mercados. Todos os mercados. E a análise estatística que uma casa de análise faz para a ação é muito parecida com uma análise pré-live que a gente faz para futebol. Só que ninguém nunca vai assumir isso. A questão da Cazé TV e da regulamentação, cara, da Cazé TV, eu penso assim com uma cabeça de funcionário, tá? Eu já fui funcionário de empresa, acho que vocês já foram, não sei se ainda são. E quando você é funcionário, você vai fazer coisas que você não necessariamente você gosta. Por quê? Você tem um contrato a cumprir. Não tem como transmitir uma Copa do Mundo sem patrocínio de bet. Não tem como. Não tem como. Então, assim, eu não acho que, nossa, o Cazé é do mal e tudo mais. Cara, ele teve que cumprir um contrato. A forma que eles falaram, você pode discordar. Mas essa utopia de achar, esse daí tem patrocínio de bet, então não vou ver. Então tá bom. Então vai lá e paga para assistir a transmissão da Copa do Mundo sem esse patrocínio. E tem esse ponto, né, Guilherme? Eu acho que você foi preciso aí na sua fala, né, cara? Que além de tudo, né? Pô, você não quer ver bet, você não vê nem futebol, né? Aliás, qualquer esporte, né? Porque não tem essa parada, né? É realmente, como você falou, uma utopia. Eu acho que acabou caindo ali vamos dizer assim, num público que ainda não conhecia, né? Mas, óbvio, não vou citar nomes aqui, mas tem transmissões próprias, tá? De TV grande, né? Que eles fazem especificamente para mostrar. Você fica ali vendo o jogo e tem as odds ali atualizando o tempo todo. Isso, obviamente, ninguém vai falar, mas enfim, é uma coisa que também acaba acontecendo. Eu até estou curioso para entender como que vai ser a Premier League. Óbvio que lá todos os contratos são milionários, mas eu não sei se vocês viram isso, mas a Premier League baniu, né, os patrocínios de bets em camisetas, uniformes ali, patrocínios principais. Eu não sei se secundários ainda vão valer, mas nenhum time vai poder ter. E aí eu percebi lá, tem várias equipes da Premier League que estão sem patrocínio. Pode ser um movimento que vai mudar? Será que talvez tire a Premier League de ser o principal campeonato do mundo? Isso aconteceu na Itália, né? A Itália já desde muito tempo havia proibido e muita gente meio que considera que essa queda, né, no futebol italiano foi por conta disso, porque enquanto todos os lugares os caras recebiam, e a gente sabe que são os patrocínios maiores e que é quem quer aparecer por lá, porque é um mercado muito correlato, né? Meio que ferrou, sabe, a Itália nesse sentido, né? Ajudou pelo menos. Óbvio que também tem a questão lá do futebol, tá meio fraco e tal, aquela coisa toda, mas você pode ver, na Itália a gente não vê grandes contratações. Agora, na Premier League, por exemplo, a gente viu o Morgan Rodgers ser contratado pelo Chelsea por 137 milhões. Quando a gente vai ver isso na Itália? Mesmo o Milan sendo um gigante muito maior que o Chelsea, a Juventus sendo maior que o Chelsea, não acontece.
Exatamente por esse fato. Então, eu quero tentar entender qual que vai ser esse efeito, que é o que acontece aqui. Muita gente falando, pô, Brasil não deveria ter patrocínio de bet na camisa. Cara, só existe, por exemplo, Memphis Depay no Corinthians, vou dar um exemplo do meu time, porque teve uma casa de apostas por trás que pagou o contrato, assim como várias outras contratações. O Flamengo é assim, toda equipe é assim. Então, eu acho que é uma coisa ali para repensar, né? Não tô defendendo, tá? Não tô defendendo. As pessoas mas é uma realidade confundem. de mercado, né? As pessoas confundem. Quando a gente fala, ó, não tem como sair, não quer dizer que a gente gosta. Eu achei essa regulamentação aí que foi aprovada um lixo, literalmente um lixo. Colocou um monte de cassino, jogo de algoritmo junto com a aposta esportiva. É um lixo, mas é o que a gente tem. Aí o cara vai transmitir a Copa do Mundo, ele vai falar, eu só vou pegar empresas que eu concordo. Então, ele não vai pegar fast food que engorda a gente, ele não vai pegar refrigerante que dá diabetes e causa câncer, ele não vai pegar um monte de coisa. Então, assim, existem coisas que o dinheiro está na mesa. Eu, por exemplo, a gente da BNR, a gente não tem patrocínio de bet, não tem patrocínio. Ah, porque a gente é bonzinho? Não, porque eu acho incoerente. Eu não uso casa de aposta, então não vou divulgar casa de aposta. Se eu fizesse uma fezinha, uma múltipla, eu não vejo nenhum problema. Como eu não faço, eu acho incoerente. Então, assim, mas o dinheiro está lá. Se eu quisesse crescer o canal e fazer um negócio assim muito mais lucrativo, você tem onde pegar. E a Cazé TV só transmitiu a Copa do Mundo por conta de patrocínio de bet. E sem querer, eu estou enrolando, tá, Jonas? Mas eu falo um pouco. Mas a questão da regulamentação, cara, essa nova, né, que não pode falar de lucro e tudo mais, eu acho que, por um lado, é muito bom e, por outro lado, é muito ruim. A parte boa é que a gente tem um monte de picareta que fica mandando print falso, até vídeo, a gente fez um vídeo aqui, como que manipula. No vídeo eu falei, perdi 800 mil, ganhei 500 mil. É muito fácil, hoje em dia, você fazer um negócio desse. Mas também cala algumas pessoas sérias que mostram. Por quê? Às vezes o cara mostra porque o cara foi tão recriminado por trabalhar nesse ramo que ele quer mostrar que ele venceu na vida, ele quer mostrar que dá para fazer dinheiro. E aí você acaba calando muita gente boa. Só que para a gente, da BNR, nunca... Eu acredito que não vai mudar. Eu sempre falei mais de percentual, nunca fiquei mostrando dinheiro. Pode parecer hipócrita, mas eu sou um cara bem discreto em rede social, não uso Instagram. Minha rede social é o WhatsApp, não fico mostrando para onde eu viajo e tudo mais. Dificilmente eu posto alguma coisa pessoal no Instagram. Então, assim, para mim não mudou nada. E eu gostaria de que as pessoas seguissem o meu trabalho se eu consigo agregar valor em conhecimento. Não se minha banca é de 1 milhão, de 100 mil, de 500 mil, porque muita gente acaba desistindo, às vezes, de algum método, porque vou dar um exemplo do Netuno. O Netuno fez um vovô com 100 mil, ganhou 10 mil. Aí o cara fala, mas o Netuno é fácil, 10 mil é muita coisa, eu vou ganhar 10 reais. Mas são 10%. Você acha que o Netuno começou com 100 mil? Não. Todo mundo vai baixinho e depois você vai crescendo. Então, as pessoas não pensam muito em percentual. E isso não é um problema só de aposta, é de tudo. Se você tem um bombom que custa R$1 e no outro lugar custa 2, você fala, é só R$1. Não, é o dobro. Tem que pensar em percentual. Opa, tá quase caiu meu microfone aqui, mas você foi preciso demais, exatamente isso. E eu tive essa visão cedo, né? Que eu falei já 1 milhão de vezes, mas lá atrás, né, quando eu lembro que eu tinha um amigo, né, que me acompanhava naquela início de jornada, e um dia ele deu risada, pô, você ganhou $4, e era um dia que eu tinha feito não sei quantos por cento, era mais de 100%, né, que trabalhava com muito pouco. E aí, você vê como que essa visão leva longe, né? Então, eu acho que pensar no percentual, né, não necessariamente pensar no valor financeiro, isso daí você vai se preocupar mais adiante, né, quando você fala assim, não, eu quero tirar algo daqui, né, um valor positivo daqui. Ponto, né? Outra coisa que eu não sei se o Jonas quer mandar alguma coisa, quer mandar, Jonas? A falsa ideia de que apostar em odd baixa com stake alta que é o caminho, né? Que é totalmente contrário, né? Tem que focar muito mais no conhecimento, entender o que está acontecendo, entender o que talvez é um valor esperado positivo, o que é uma entrada de valor ali com leitura de jogo ao vivo,
baseado com uma análise pré-live, do que ter esse pensamento simplório, né, que não leva a lugar nenhum, né? Na verdade, leva a quebra de banca, no caso. Né? Exatamente, né? A maioria da galera ali que acaba fazendo essas loucuras, acaba perdendo dinheiro é exatamente por isso, né? Porque, não vou fazer isso daqui, ó. Pô, isso aqui tá dentro do meu método, eu vou ganhar 30%. Pô, mas 30% é só R$3, tal. Aí o cara vai querer jogar lá, sabe, numa odd gigantesca, porque ele quer triplicar, quadruplicar e por aí vai, né? Mas enfim, ô Guilherme, já chegando aqui no nosso finalzinho, aqui nosso encerramento do Boteco, fala um pouquinho sobre os produtos do BNR Stats, né? Você falou que você trabalha em grupo ali e tal, como que é para a galera acessar também, que aí depois a gente vai deixar também, como já mencionei, a gente vai estar aqui no vídeo collab, então você pode acessar lá, mas eu também vou deixar as redes sociais aqui do BNR Stats, né? Não só especificamente do Guilherme, né? Mas aí da empresa e tudo que ele faz. Fala aí para nós aí. Nossa, está chegando na parte final. Vou agradecer vocês pela oportunidade, parabenizar pelo trabalho de vocês, que vocês fazem um trabalho muito sério. A gente já conversou já durante o nosso papo, assim, se quiser apelar, entre aspas, é muito fácil, e eu vejo que vocês não apelam, vocês são bem coerentes no que vocês fazem, e assim, parabéns mesmo. E obrigado por dar palco para uma pessoa pequena como eu, porque... É isso, maluco. Não, porque assim, às vezes a gente não tem muito espaço e isso é uma vitrine enorme. Então, deixando muito claro aqui alguns pontos, reforçando, eu não vivo de trade, eu não sou milionário, e se você entrar no meu grupo, você não vai seguir minhas tips e vai resolver sua vida, tá? Meu grupo não é para preguiçoso. O grupo é de estatística, você vai ler, você vai entender, você vai questionar, é para auxiliar o cara que às vezes está trocando dinheiro, às vezes não sabe algum método específico, quer fazer um estudo, vão dar ferramentas para te ajudar a pensar melhor. Não vai resolver sua vida, tá? Se você quer fórmula mágica, não é aqui. O grupo que a gente tem é basicamente de acesso a ferramentas, a gente tem um Discord, não trabalhamos todos os dias os jogos, mas tem sala de áudio para quem quiser trabalhar. É um valor simbólico, hoje está R$10 por mês o plano anual. Basicamente serve para custear as ferramentas, servidor e tudo mais. Então, para quem acha também que vive de grupo, só faça as contas, vê quantas pessoas tem no grupo, o valor da mensalidade não dá para viver de grupo. Mas é um grupo que me ajuda muito a pensar, a recriar. Então, assim, quando a gente falou de criar conteúdo, é importante, o grupo também é importante porque vira e mexe a gente está dando melhorias porque as pessoas estão pedindo. E às vezes elas estão pedindo coisas que eu sozinho não achava que era necessário. Então, você trabalhar em grupo, seja no meu ou em qualquer outro, é sempre bom porque você acaba pensando em um grupo, assim, você consegue tendo uma visão diferente do que você teria sozinho. E falando sobre criador, além de agradecer vocês, eu tenho uma postura que eu divulgo qualquer criador. Se tiver conteúdo bom, eu divulgo. E eu quero deixar esse recado final, não é cagando regra, mas é uma opinião mesmo, cara, de não tenham medo de você recomendar um criador que, entre aspas, é um concorrente seu. Eu entrei com o Juliano Fontes, depois fui para o Denner Santos, depois fui para o Theo, depois Netuno, depois o Betcast, depois Clube da Aposta, depois Ricardo, depois Draco. É normal, você vai migrar de criador em criador, porque às vezes o seu método encaixa mais com o criador tal, criador Y, e é normal. Se você quer deixar só no seu grupinho lá, falar, não, essa pessoa não pode ver outra pessoa que está falando sobre o mesmo assunto, você está prejudicando o próprio mercado, porque aí essa pessoa vai sair e não entra mais em nenhum outro lugar. Então, não tem esse ego de, não vou falar com fulano de tal, não vou recomendar o conteúdo do fulano. É sempre bom. Quanto mais gente falar disso, mais liquidez a gente tem no mercado, mais conhecimento as pessoas conseguem adquirir. Hoje já tenho amigos que sabem o que é exchange, antigamente não sabiam. Então, isso é muito importante. O trabalho de vocês aqui do podcast do Clubão é fundamental para isso. Então, obrigado de novo e parabéns pelo trabalho de vocês. Boa, pô, da hora. Muito bacana essa visão sua, Guilherme. Realmente, talvez o que falta ali na nossa comunidade de modo geral é isso, né? A gente unir as pessoas que falam de forma séria, né? E não ter esse problema. E, cara, obrigado mesmo por tudo que você falou aqui ao longo. Tenho certeza que vai ajudar demais a galera que assistiu aqui, acompanhou. E lembrando, tá, pessoal, vou deixar
as redes sociais aqui do BNR Stats para vocês acompanharem na descrição, só você acessar. Então, obrigado aí, Jonas, também por participar aqui conosco, meu velho. Show de bola, Gabica. Foi muito produtivo aqui o papo. O Guilherme, pessoa excepcional aí. Deu insights maravilhosos aí pra galera. Não só quem já tá no mercado, mas quem tá começando também. Então, valeu pela participação e obrigado aí. A única falha é ser São Paulino. Cara, essa parte a gente corta do boteco. O trade faz com que a gente torça cada vez menos. Ontem eu tive que apostar contra, né? Eu vi lá dupla chance paranaense. O São Paulo nem no Morumbi tava. São Paulo saiu o Alan Franco durante a Copa. Aí tá voltando uns caras de lesão. Time meio Arboleda na defesa. Arboleda jogou o Tolói que aguentou só 20 minutos. Cara, eu tive que ir na dupla chance paranaense. Filho. Não tem como, velho. É esse o nível do São Paulo hoje em dia. Tá certo. Fechou então, galera. Tamo junto. Até o próximo boteco. Aquele abraço. Obrigado.